Olá, amigos. Bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Que eu falo sempre que não é um programa, é um treinamento semanal, é uma mentoria semanal, é uma aula semanal, é uma transformação de vida que nós levamos aqui para vocês. Porque levar vocês a alcançar os grandes resultados é a principal métrica do nosso programa. Não é isso, Rogério Shoa? Exatamente, exatamente. Então, semanalmente estamos sempre falando de um tema diferente, não é isso, Rogério? E semana passada a gente falou de um tema muito bom também sobre finanças, sobre negócio. E os programas, infelizmente, passam muito rápido, porque o conteúdo é tão bom, é tão profundo. Por isso que a gente sempre pede para você dar o sininho, curtir, seguir a gente no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais, porque você aprende muito com essa mentoria que é dada aqui um diferencial, é gratuito, você não Gratuito. paga nada. Você pode colocar, apertar o André Pimentel e deixar as aulas irem, 1, 2, 3, 4, você só vai aprender, porque tem conteúdo aí. Quantos programas nós já temos? Rogério deve ter mais de 200. 200 programas, você aprende tudo, desde precificar, vender, É a abrir vida, né? É sobre empresa, sua vida, né? É fechar a tudo. empresa, começar um negócio, tudo, 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 tudo começa pelas compras, tudo começa o dinheiro, como é que vai, tudo isso você vai encontrar aqui. E hoje não é diferente, a gente vai falar sobre entendendo uma empresa. Olha que negócio Como fantástico. entender uma empresa, né? Como entender uma empresa? Você vai entender o que é que nós estamos falando aqui agora. Mas você tocou num tópico muito importante. São vários vídeos que estão lá no nosso canal de sucesso no YouTube, que é André Pimentel Sucesso, tanto no YouTube como no Instagram. Até peço que vocês sigam a gente nas redes sociais. Vamos chegar a 100 mil seguidores no Instagram, temos quase 70 mil. Então vamos lá, segue a gente, passa por seu vizinho, passa por um parente. Vamos seguir a gente. É gratuito, não paga nada, né, Rogério? Tu imagina um programa desse chegando no interior de Goiás, um exemplo. Ou no Ceará. O do Ceará, aquele interior lá que aquele fazendeiro tem 50 pessoas trabalhando para ele, eles não sabem como precificar, como organizar uma empresa, como abrir. Bota um telão lá, liga no André Pimentel, senta todo mundo. Rogério, você tocou num tópico aqui que as pessoas estão, já falei aqui, né? Estão fazendo treinamentos nas empresas e reuniões semanais utilizando o nosso programa. Tem pessoas que mandam pra gente no direct falando exatamente isso. E tiram a dúvida antes, ok? Ou quando tem na palestra lá deles, quando bota o nosso programa, quando tem uma dúvida, me pergunta, às vezes pergunta na hora, em loco, e eu já respondo. Então, é importante essa interação entre vocês que estão em casa assistindo, com nós aqui que estamos nos estúdios gravando e buscando dar o melhor para vocês. Nós estamos falando de treinar. Eu já falei aqui, né? Desde 2010 eu treino 3 horas por dia. Por dia, eu estudo. Eu mudo o meu intelecto a cada dia. Nós estamos falando aqui agora, vou dar até essa data, geralmente eu não dou data, nós estamos aqui no dia 26 Começando o programa, começando o ano. dia 26 de janeiro de 2026. Terceira semana, estamos entrando na quarta. Eu já fiz 3 treinamentos semanais de uma semana e hoje eu começo mais um treinamento na área financeira onde eu domino. Ontem eu me matriculei em um curso de 180 horas de neurociências. Ou seja, eu estudo 24 horas por dia. Para quê? Para levar vocês a alcançarem os grandes resultados. E gratuitamente. Isso é que é muito importante, que é gratuito, né? O André Pimentel é o homem do treinamento. É, Mas porque isso é muito bom que ele se recicla. Agora, você que está me vendo agora, se você quer um treinamento desse, você faz o seguinte, você procura nós temos mais de 60 vídeos aí, né? Monta a sua empresa, liga para o André e diz: André, eu queria tirar essa dúvida de quem faz. O programa é para isso. Talvez você não tenha como ter o André aí no seu interior. Somente interior, né? Esse pessoal longe, gostaria muito de ter. Tem gente que quando vê o André fica feliz que está numa palestra dele, às vezes tem, mas tem nossos conteúdos. Entre em contato com a gente,
E a gente É faz só seguir a online, gente, né, Rogério? segue a gente, tudo. Não tem como, ó, você quer crescer? Tem como você crescer. Só você abrir, seguir e acreditar, porque o nosso programa, ele tem um diferencial, porque ele é único. Não tem outro, não tem programa Não igual tem assim, não programa tem no programa Brasil assim igual o não. nosso, não. Não tem programa assim não, viu? O programa que você vê por aí, ele solta uma pílula, depois pega você e não entrega conteúdo nenhum. Aqui não. Esse cara entrega o conteúdo completo. Pode sentar com ele que você vai ter resultado. Vamos lá, Rogério? Começar o nosso programa, que você já deu até Entendendo uma empresa. é o título do programa de hoje, Isso. Entendendo uma Empresa. Então vamos lá, vamos entender essa empresa? Pimentel, o que é o faturamento ou receita bruta de uma empresa? Tudo numa empresa começa com as compras. Já até já Isso. citou isso aqui. Tudo começa com as compras. Então, começou com as compras, você vai vender, né? Porque depois você as compra, você precifica, você estoca. Mas não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Então, tudo comprou, você vai ter que vender. Tudo que você vender ou vender uma empresa gera-se faturamento ou receita bruta. Ok? Então, se você vendeu caneta, vendeu lá 10.000 canetas a R$ 10, você fez R$ 100.000, receita bruta. Então, é quanto a empresa gera de venda no período. Então, você vendeu, ok. Aí vai começar a trabalhar, irão começar, né? Irão começar os indicadores, ok? Que nós vamos falar no transcorrer do programa. Por isso que hoje é uma aula, hoje não é um programa, é uma aula sobre gestão financeira eficaz. Ok? Porque faturamento é tudo que você vende em uma empresa. Bruta, receita bruta. Receita bruta, vende 100.000. Só que ali 100.000, 40% é do fornecedor, 15% é do governo, 15% são dos funcionários, 10% é de outro negócio. Sobra para a empresa entre 20, 15 ou 10% de retorno. Por isso, Rogério, nós vamos falar mais para baixo, né, nas próximas perguntas, né, nos próximos tópicos, sobre receita líquida. Porque o que é que acontece? Você vende 100.000, gastou 90, sobraram 10. Não vai pagar as contas. Porque viajou, Rogério, comprou um carro novo, o empresário, o dinheiro não é dele, o dinheiro é do fornecedor, o dinheiro é do governo, o dinheiro é do funcionário. Sobrou para ele apenas 20%. Que se ele é o único dono da empresa, não. É ele e o CNPJ. Então é 10.000 dele, 10.000 do CNPJ. E ele gastou 60, Rogério. É, Aí começam as dificuldades que nós vamos falar no transcorrer do programa, tá? No transcorrer do programa. Como você ter uma gestão mais eficaz, Rogério? isso acontece às vezes, pode acontecer, tipo assim, comigo. Eu vou fazer um show em Belo Horizonte, pela prefeitura. A prefeitura me contratou. Então, meu show, um exemplo, é 80.000, um exemplo. Terminou aquele show, tudo. Os 80.000 bruto, para mim, não vai cair totalmente para mim. É isso que você está dizendo, né? Eu Isso. vou ter um banda, despesa, Aí, mano, tem a sua despesa de viagem, alimentação, hotel, alimentação. transporte. Sobrou para você 20.000. Aí você gastou 60. Você pegou e gastou 60, porque entrou na sua conta, daqui a pouco o músico está batendo na sua porta, não tem dinheiro. O governo está batendo na sua porta, não tem dinheiro. Ok? A receita bruta é uma coisa. Nós vamos falar sobre receita líquida também. E, Betel, o que é o lucro líquido de uma empresa? Olha aí, já é a segunda. Ok? O que é o lucro líquido? É exatamente isso. Socorro. Vou até dar o exemplo do Rogério. O Rogério disse que fez o show 80.000. Só que ele tem que pagar imposto. Quanto custa o imposto? Vou chutar, 20%. Ok, já são 16.000 que não é dele. Quanto custa a banda que vai com o Rogério? Custa 34.000. Com 16 já foram 50.000. Só sobraram 3. Só que o Rogério tem despesa tem que pagar a despesa lá de avião, tem que pagar o hotel, tem que pagar a alimentação, gastou mais 10. Sobraram quanto? 20. Então vamos supor que esses 20 é o resultado líquido do Rogério. Ou seja, dos 80.000, apenas 25% é do Rogério. 75% não é do Rogério. Só que o Rogério gastou 50% do dinheiro. Ok? Aí acabou. Aí não tem, vai ter problema. Por isso você vê as pessoas endividadas, por quê? Ou estão gastando demais, ou estão gastando demais, ok? Ou o resultado dela é um resultado negativo. Porque o lucro líquido de uma empresa é o seguinte: é o resultado final após todas as despesas, impostos, custos, investimento e depreciação. Depreciação. Até sua roupa do show, ela vai depreciar. Então você gastou 2.000 em uma roupa no show, você faz muitos shows, com um mês, acabou. Isso é depreciação. Você tem que ter um dinheiro guardado para isso. Ok?
Porque essa roupa você vai doar, vai vender no bazar, Isso. ok? Custou 2.000, vendeu por 200, vendeu por 10% do valor. Então é exatamente isso. Quando você entende dessa equação, aí a sua vida começa a mudar. Porque aí você diz assim: peraí, eu estou cobrando 80.000, mas meu gasto está dando 85. Só que o Rogério só está preocupado em cantar, em sair em vida. Ele não está preocupado com as contas. Aí, o ano passado, todinho ele perdeu 50.000, fez 50 shows e ainda foi em déficit de 50.000. Vale a pena? Não. Aí o que é que ele tem que fazer? Negociar novamente com os contratantes. Você que vende produto tem que negociar com os fornecedores, ok? Você tem que trabalhar o seu centro de custo. Como é que eu faço para diminuir as minhas despesas? Porque todas as suas despesas são pagas pelo produto. Nós vamos falar mais na frente do programa. Todas as suas despesas são pagas pelo produto. É quem paga a conta, é o pagador de conta que são os produtos. Então, tudo isso você precisa analisar antes de fechar o negócio, porque senão, aí vai vir aquela palavra que todo mundo fala, Rogério, aquela frase, desculpa, que é o seguinte: eu faço tantos shows, mas eu não ganho dinheiro. Eu viajo tanto, eu viajo o Brasil todo, mas eu não ganho dinheiro. Você, como turista, tá legal, tá viajando no Brasil todo, mas não tá ganhando dinheiro. Tá certo? Por quê? Porque o seu show é barato. O seu show tá fora de um centro de custo. É. Isso serve também para você que é até CLT, que recebe seu salário no final do mês, e você tem despesas para você pagar, e você acaba não fazendo isso, usando todo o dinheiro, e no final tá sem Gastando dinheiro, demais. tá Tá sem gastando água, demais. tá devendo. Tá gastando muito. É. Pimentel, o que é uma margem de lucro de uma empresa? Uma margem de lucro de uma empresa, uma margem de lucro de uma empresa, ó, que legal, ó, nós falamos sobre faturamento, margem líquida de uma empresa, agora uma margem de lucro. É o percentual de lucro sobre o faturamento. Então, eu quero ter 10% no final. A cada 100.000, 10.000 tem que voltar para a empresa. Então, você tem que trabalhar essa margem, que ela mostra a rentabilidade. Você tem que saber trabalhar essa margem. Agora, André, então quer dizer então, André, que eu faço o meu centro de custo e eu coloco um percentual lá chamado de markup, que multiplicado pelo valor que é do produto, eu vou ter 10%, 20%. Pode ser sim, mas o mercado aceita? O mercado aceita quando você coloca uma caneta dessa que o mercado vende por R$ 8 e você quer vender por 10 ou por 9, o mercado aceita? Você vai ter mercado para isso? Então, margem é exatamente isso aqui, né? Margem é o que deixa de retorno para a empresa, é o percentual sobre o faturamento. Ok, mas a margem é boa? Ó, existe margem boa, média e pequena, e existe margem zero. E o pior de todas as margens, margem negativa. É aquele do show que eu falei, você faz um show e quando você volta ainda ficou devendo 5.000 ao músico. Por isso que tem muitos músicos hoje quebrados, É, gente. muitas pessoas, mas é falta de conhecimento. Por quê? Porque não faz conta, simplesmente vê faturamento. Faturamento não é resultado, faturamento é apurado, só apurou aquilo. Tem que fazer conta. Eu vi, falando de show, não posso dar o nome de um grande cantor que cobra 500.000, 500.000 não é um show, e ele falando quanto sobrava para ele. Exatamente uma margem dessa que eu falei, de 20%. Não é porque ele cobra 500.000 que vem 500.000 para o bolso dele. Porque senão ele não precisar fazer 30 shows por mês. Baixar fazer 3, ok? Só que ele precisa por quê? Porque ele tem que fazer muito show, porque sobra para ele apenas 20%. Então, é exatamente isso dentro de uma empresa. Em uma empresa, você precisa analisar tudo isso. Porque se você não analisar, eu botei margem demais. Legal, legal. Bom, legal, ficou estoque parado dentro da empresa, botou muita margem dentro da empresa, mas não está vendendo. Opa, peraí, mas eu vou botar margem menor. Legal, que vendeu, mas deu resultado? Isso é um empresário que tem que ver ou financeiro? O empresário, ele é obrigado a entender. Porque o empresário, no final, tudo estoura onde? Na conta, no bolso. O empresário, ele sente. Então, se ele não tiver pessoas competentes e ele analisar centro de custo junto com a equipe dele, aí esquece. Vai ter problema, porque muitas vezes o financeiro é ruim, não entende também, ele não entende também, e vamos vender, e vamos vender, e vamos vender. E não é assim que funciona. Você precisa exatamente entender. Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado.
fazer a pesquisa de mercado, quanto está sendo vendido na minha localização, na minha cidade, no meu estado, e essa caneta que eu vendo, quanto? Por quanto está vendendo? Tem consumo para isso? Tem consumo para todo mundo? Então, essa análise é muito feita. Eu posso chamar isso até de análise de viabilidade do negócio. O problema é que as pessoas não fazem e simplesmente vendem, vendem e vendem. Só que se der sorte, empata, e se não der sorte, fica negativo. É verdade. E, Metel, o que é o ponto de equilíbrio de uma empresa? Olha a aula que está tendo hoje aqui. Por isso que eu falei no começo do programa que era uma aula. O que é ponto de equilíbrio? É quanto você precisa vender para cobrir todas as despesas fixas da empresa. Ok? Porque lembrando sempre, vamos lá, Rogério, uma empresa vende 1 milhão por mês. Só que desse 1 milhão por mês, 50% é do fornecedor. Ou seja, 500 mil é do fornecedor. Então vendeu 1 milhão, tira 500 mil, sobrou quanto? Sobraram quanto? 500 mil. 200 mil é despesa fixa da empresa. Sobraram quanto? 700 mil. 15% é do governo, mais 150. Sobraram quanto? Só 150, 850. 50 mil é de despesa variável. Gastou quanto? 900 mil. Sobraram quanto? 100 mil, que representa 10%. Tá vendo aí? Então, isso aqui é o ponto de equilíbrio. Eu falei todas as despesas, olha, qual é o ponto de equilíbrio dessa empresa? Porque lembrando que, eu falei se ela vende 1 milhão, mas ela com 500 mil, ela já paga tudo. Por quê? 500 mil, ela só paga 15% do imposto de 500 mil também, tá? Só as despesas fixas que são iguais. Fornecedor, paga 250 mil, que é a metade. Ok? Funcionário era 200, paga 100. 350. O governo pagou 50. E 100 mil de despesa fixa. 500 mil é o ponto de equilíbrio dessa empresa. Daí para frente, ela começa a ganhar dinheiro. Ah, André, então os próximos 500 mil eu ganho líquido? É claro que não. Tem mais 100 mil de fornecedores, tem mais 150 mil do governo. Ok? O que vai sobrar geralmente são os 10%. Que eu falei aqui. Sempre nas empresas, trabalha de 10% a 15%. Ok? Serviço vai até 20%. Vai quem vende produto de 10% a 15% tem um retorno. O seu é serviço, que você é cantor. O seu é serviço. Pode sobrar até 20% ou um pouquinho até a mais, a depender do tamanho da sua estrutura. Ok? Mas ponto de equilíbrio é o faturamento mínimo necessário para cobrir todos os custos e despesas fixas de uma empresa. Simples assim. Cobriu todas as despesas fixas, pronto, agora por diante você começa a ter lucro. Mas não, volta a dizer, não é que faturou 500 mil, agora vai faturar 1 milhão e 500 mil, os outros 500 mil são lucro. É claro que não, porque para poder vender caneta eu preciso comprar do fornecedor. Para emitir nota eu preciso pagar o governo. Tem as despesas variáveis, de entrega, de gasolina, Tem os altos e baixos, tem os prejuízos. os prejuízos. Tipo assim, caneta. Nós estamos no período de janeiro a começar as aulas, então é muito procurado, não é isso? Bastante. Caneta, lápis, livro, tudo. Então, é por aí. Você tem que estar muito atento, porque se você não ficar atento a tudo que nós já falamos aqui, nós estamos falando, você corre um risco de fechar a sua empresa. E o que é que nós comentamos aqui no programa? Se fechar a empresa, resolver, está tudo bem, não está, Rogério? Está tudo tranquilo. Agora, quando fecha a empresa, Rogério? Piora tudo. Porque fica com despesa ou sem despesa? Muita despesa. E a despesa fica em nome de quem? Do empresário. Do empresário. Eu conheço pessoas que quebraram 2 anos já. Tem mais. Até hoje, a pessoa está sofrendo. E eu disse pro Rogério, E uma turma de gente que estava ao redor dele também está sofrendo. ó, eu disse pro Rogério uma frase assim, ó. André, a empresa tal quebrou, fechou. Eu falei, mas como é que tá? Eu tô com muita. Ave Maria, bastante despesa. Eu falei, Rogério, se ele seguir uma linha, em 2 anos, no máximo em 3 ele sai. Se não, vai passar de 5 anos e às vezes não sai. E já passou de 3 anos. Exatamente. Tem Não é? lá enrolado. E continua com o problema. Nós avisamos. Ah, vocês falam negativamente. Não, nós estamos só mostrando, nós estamos apontando. Quando você faz um exame de sangue que o médico diz que seu colesterol está alto, ele está depreciando você ou ele está lhe ajudando? Ele está lhe ajudando. A mesma coisa nós fazemos, só que as pessoas não enxergam. Na sua opinião, hoje, você que trabalha nessa parte de empresas,
Hoje a pessoa para abrir uma empresa, ela está mais consciente nisso, ela está mais centrada, ela não. Rogério, assim, ó, tem as pessoas que ainda agem por impulso. Ah, eu trabalhei 15 anos em uma empresa, recebi 200 mil lá de rescisão, de indenização, eu vou montar meu negócio, eu não quero mais ninguém mandando em mim, agora eu vou mandar no meu horário, agora eu vou ser dono do meu negócio. Será? A única vantagem de ser empresário é a liberdade de horário, é a única vantagem. Porque daí em diante passa a ter. Antigamente, quando você está com a CLT, você só cuidava de você. Quando você é empresário, você cuida de 10, de 15, de 20 pessoas. Você tem mais responsabilidade. Então, como falava o Stan Lee, né? Que o Homem-Aranha sempre fala isso nos No filmes. filme, grandes Quanto, poderes, quanto mais poderes, mais responsabilidade. responsabilidade. Então, você precisa ter mais responsabilidade. Então, não é. Pessoas podem abrir? Abrem. Tanto que perdem o dinheiro, né? Quantas pessoas procuram a gente desesperada porque gastou 15 anos da vida financeira e não deu certo o negócio. E vai ter que voltar para a CLT. Eu conheço uma pessoa que ele abriu a empresa, no banco pegou 700 mil, que ele tinha, parece que tem Limite. esse limite, e abriu o projeto, tudo era do bom e do melhor, tudo tal. E eu me lembro da empresa fechando, as pessoas levando ar-condicionado, levando cadeira, levando não sei o que, levando Para pagar a conta. para pagar a conta. Então, isso aí. Agora eu E pergunto. aí? Mas por quê? Faltou o quê? Primeiro, faltou planejamento estratégico. Faltou o quê? Analisar a viabilidade do negócio. Faltou o quê? Gestão empresarial e financeira. Faltou o Então, Pimentel também para dar uma orientação. um especialista, procura um especialista. Procura, ó, para abrir uma empresa, Procura um especialista. para rodar uma empresa Procura um e especialista. para fechar uma empresa. Procura um especialista. Às vezes as pessoas, eu estou falando com muita gente, eu trabalho na área cristã, muita gente, não vou orar, Deus está me dando um sinal, Deus está dizendo que eu abra, eu estou sentindo de Deus. Eu sempre falo, que eu aprendi com ele, não é minha especialidade, a especialidade é dele. A minha especialidade diz assim, mesmo quando Deus lhe deu sinal de que está tudo certo, procure um especialista, procure alguém para lhe orientar. Até isso ele deu sinal, né? Procura um especialista, né? A pessoa estava falando comigo, pai, vou comprar um apartamento. A pessoa se me fala como é que Deus está me dando sinal, falou comigo semana passada. E como é que é esse sinal que Deus está dizendo? Cara, Deus disse que eu comprar esse apartamento, eu vou comprar. E aí? Não, eu vou pagar ela todo mês. Ela disse para mim que no final ela passa pro meu nome. Eu digo, tem alguma coisa errada. Procure um especialista, procure um advogado nessa área Pronto. para tirar a sua Resolveu o dúvida produto. toda. Resolveu o problema. Resolvido o problema. Se o cara foi enganado, Pronto. Então, exatamente isso. Procure um especialista em qualquer área da sua vida. qualquer área. Você não precisa. E é mais barato você procurar um especialista do que fechar uma empresa. É mais barato você procurar um especialista do que você quebrar sua casa toda para achar um vazamento. Isso. Ok? É melhor você pagar um eletricista do que você fazer algumas gambiarras dentro de casa e explodir, queimar uma TV, queimar uma geladeira. Procure um especialista sempre. Nós falamos aqui, as pessoas não querem seguir, Rogério. Parece que as pessoas gostam de, me desculpe até a palavra, quebrar a cara para poder dizer, o que fazer. Então vamos seguir, né? Pimentel, o que é a margem de contribuição de uma empresa? Importante, margem de contribuição. Esse é o segundo indicador, ok? Que você precisa analisar. O primeiro é o faturamento. E o segundo é a margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Quando você vendeu uma caneta dessa por R$10, aí você vai fazer o centro de custo lá, que é o CMV, né? Que é o custo da mercadoria vendida. Aí você vai lá e bota, essa caneta custou R$5. Opa, vamos anotar aqui. Quanto é que eu pago de comissão? R$1. Quanto é que eu pago de despesa bancária? R$1. São despesas financeiras, R$1. Vamos parar por aqui. Sobraram quanto? Sobraram 30%. 30% é a margem que vai contribuir para pagar as despesas fixas da empresa. A margem de contribuição é exatamente isso. Quanto cada caneta dessa deixa para poder pagar as despesas. Então, cada caneta deixa R$3. Lembra que nós falamos de um ponto de equilíbrio? Por isso que eu falei que isso aqui é uma aula. Isso. Nós estamos seguindo, ponto de equilíbrio. Então, se eu tenho, cada caneta me deixa R$3. Se eu tenho 30 mil de despesas fixas, já está me dizendo o quê? Que eu preciso vender 10 mil canetas. Só para pagar as minhas despesas fixas. Porque esse daqui é a minha margem de contribuição. Só que é o seguinte, André, a margem de contribuição, então ela é só para pagar a despesa fixa? Não.
Quanto maior sua margem de contribuição, melhor o seu resultado líquido, que nós já falamos aqui também. Melhor o seu resultado líquido. O seu resultado líquido está lá embaixo, o resultado. Aqui em cima deu 30, lá embaixo dá 10. Agora, quando você não tem margem de contribuição boa, geralmente, ou a margem lá embaixo, que é o LL, que é a última linha, é ruim, ou negativa, ou pequena. Para você ver como uma coisa fecha com a outra, né? É uma conta de matemática. É uma conta de matemática. 10 menos 9 sobra exatamente 1. Entendeu? Então, essa conta de matemática você precisa entender, que eu chamo de equação. Ok? Quando você tem essa equação formada já, feita, tudo se torna mais prático. Eu sou sincero com vocês, há 30 anos eu não entendi tudo que eu falo aqui. Eu tinha noção, mas eu não entendia. Se eu entendesse isso há 30 anos atrás, Rogério, a vida hoje era outra. Acredito que até eu também. Se eu tivesse conhecido o André há uns 10 anos atrás, a vida era outra. Mas, assim, o conhecimento ele liberta. É muito bom conhecer. Por isso que é bom você assistir essas aulas, levar para sua empresa, divulgar. Você que está vendo, leva para sua equipe, leva para o seu gerente, mostra para ele, ó, tem uma pessoa lá que tem uma aula que é pô, vamos botar a pessoa assistir aqui, o pessoal ver, só tem a ganhar. É conhecimento. Conhecimento traz libertação. E outra coisa, então, conhecimento traz libertação e traz resultado financeiro no bolso. Traz autonomia, cara. Resultado. Você imaginou o que é Rogério, sabe quantas empresas nós já transformamos os resultados? Aquela que o empresário deixou ser transformada, tá? Porque tem um empresário que ele é teimoso. Ele insiste, 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 até que ele quebra. Aí quando ele quebra, ele quer que a gente volte. Não volta mais. Eu tenho que ajudar ele a fechar somente. O conhecimento, principalmente você que gosta de ler, de aprender, de estudar, como o André, né? Eu gosto de estudar, mas eu gosto muito de ouvir, de ver. Tipo assim, eu sou um músico, né? Então depois que eu descobri que existe o canto de garganta, o canto de peito, o canto de diafragma, quem canta de garganta se cansa. Quem canta com diafragma, canta umas 10 horas e não se cansa. Mas para isso você precisa aprender. São indicadores, você aprendeu os indicadores, Isso. indicadores de qualidade, indicadores de resultado. Então, a mesma coisa aqui na área financeira. Você precisa. Aqui nós não estamos falando somente da área financeira, tá? Isso aqui é uma gestão, é para você entender, tá? Sempre no nosso programa, nós estamos falando de alguns tópicos parecidos, mas com várias nuances aí, tá? Que é para você entender. Você precisa entender isso, tá? Mas na dúvida, segue o André Pimentel, que é André Pimentel Sucesso no Instagram e manda as perguntas tira suas dúvidas no nosso direct, ok? Que nós vamos responder para vocês, que é o que muitos de vocês já fazem hoje, Rogério. Exatamente. E tem resultado. Pimentel, o que é fluxo de caixa de uma empresa? Aqui, Rogério, aqui é importante. O que é fluxo de caixa de uma empresa? Que é um Nós fluxo, já está dizendo. Já está dizendo, é uma corrente, né? Corrente. Você só precisa seguir um fluxo bom. Isso. Só tudo que você vende, você vendeu essa caneta aqui por R$10, só que você vende no cartão de crédito, Rogério, ou no boleto. Mas você divide em 5 vezes, ok? Então você dá 30, 60, 90, 120, 150. Você vende em um regime de competência. Mas você vendeu 10 mil canetas dessa a R$10, você faturou 100 mil. Porra, excelente faturamento. Só que você só vai receber ele daqui a 30 dias no primeiro e ele é fatiado. Só que desse dinheiro aqui, apenas 10% é seu, Rogério. 90% é de terceiros que quer com 30 dias. Ok? O nome disso aqui é o fluxo de caixa que você tem que fazer. Porque nós vamos falar sobre capital de giro, que você vai entender mais. Aí você vendeu, e todo dia você anota lá quanto entrou. Ok? Faz de conta que a empresa começou agora. Então só vai entrar o primeiro dinheiro daqui a 30 dias, só vai entrar 20 mil, só entram 20 mil, mas você precisa de 90. E agora? 30 de fevereiro entra 20 mil. E agora, como é que faz? No dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. Vai entrar, entram 20 mil, só que você precisa de 90 mil, porque só sobra 10 mil para você, concorda? Então você precisa arrumar mais quanto? Mais 70 para sobreviver. Aí é a hora que você tem que trabalhar fluxo. Então o que é fluxo de caixa? São todas as entradas e saídas de dinheiro, o que garante liquidez a uma operação sadia dentro de uma empresa. É uma operação, a operação se torna sadia. Só que, se você tiver dinheiro no bolso, eu vou te dar um exemplo. Faz de conta que o faturamento vai ser sempre 100 mil. Então, eu tenho guardado
400 mil, Reserva, ok? reserva. Reservas. Então, o que é que acontece? Em 4 meses irão entrar, vamos botar que for só essa venda, 80 mil, por mais que eu venda. Esse mês entra 30, quando é no outro mês já entra 40, quando é no outro mês já entra 60, que você está vendendo, ok? Acompanha o raciocínio. Aí você tem lá 300 a 400 mil guardado, tudo tranquilo. Vai chegar nas suas despesas fixas, você vai pagando. Quando o dinheiro entrar, Você repõe. você guarda no seu caixa, né? O dinheiro está entrando de volta, faz de conta que é o dinheiro de reserva da empresa. Ele volta para o caixa, botamos na reserva e aí continua. Se a empresa mantiver esse padrão, tá tudo certo, mas geralmente não. Começam a gastar demais, aí que começam os problemas. Que aí você precisa de um especialista para analisar o seu centro de custo. Porque vendeu bem, vendendo muito, e quanto mais você vende, mais capital de giro você precisa. É. Ok? Quanto mais você vende, mais capital de giro você precisa. É como se você fosse fazer 10 shows no mês, Rogério, e você só vai receber dinheiro daqui a 60 dias. Mas você vai fazer 10 shows no mês. Você precisa pagar avião para você, para sua equipe, almoço, táxi, hotel. Como é que paga isso? Se você tiver reserva financeira, tá tudo certo. Lá na frente você pega de volta. E se você não tiver? Então, o fluxo de caixa são todas as entradas e saídas de dinheiro que entra na empresa. Então, você precisa fazer um fluxo. Está entrando mais ou está saindo mais? Geralmente sai mais. Geralmente. Porque como eu compro hoje, para poder eu vender nesse mês, e eu pagar com 30 ou 60 dias, às vezes você consegue. Mas quando for no dia primeiro do outro mês, tudo eu já vendi, eu tenho que comprar de novo. Então, o seu fluxo de compra é muito grande e o contas a pagar começa a ficar inchado. Então, se você não tiver um equilíbrio, Tem que ver tudo isso. Às vezes, no meio de tudo isso, acontece o quê? No meio de tudo isso, acontece de ter uma rescisão de um funcionário, não é isso? Tem que bom, pagar as contas dele, aquela coisa toda. Tem que estar preparado para tudo isso. exatamente, você tem que estar ligado, porque senão, o que é que acontece? O que é que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o gargalo começa a ficar aqui, ó, o gargalo, e aí você começa a não pagar governo, imposto, não paga fornecedor, porque tem que pagar funcionário. Isso. Aí pronto. O que é que gera não pagar o governo e não pagar o funcionário, ou não pagar o fornecedor? Juros. Não pagou hoje, você tem uma fatura de 10 mil, não, do fornecedor, não pagou hoje, vai pagar amanhã. Você paga 2% de multa, já são R$ 200, mais o juro do dia, que geralmente vai dar em torno de 30 a R$ 40, ok? Você pagou 240, R$ 250 por um dia de atraso. Só que R$ 250 foi só de um boleto. E tem uma história também que às vezes a pessoa fala de pegar cheque especial. De Aí é pior, porque são empréstimos. E esse cheque especial é muito caro. É mesmo, né? Muito cheque especial é 15% ao mês. Barato, tá 15%. Por isso que você tem que ter um especialista que o André tá na ativa toda hora. Ele é igual advogado. Que o advogado, para ser advogado, ele tem que parece que todo mês muda alguma lei. Alguma lei. Você tem que estar atento. Meu colega que é advogado fala assim, cara, tem que estar atento que amanhã já mudou a lei. Não sei o quê. Então ele está toda hora atento às mudanças que acontecem no mercado financeiro e que pode te ajudar muito. Fala um negócio aqui. Você sabia que uma empresa que está faturando bem, tem lucro, ela tem lucro, ela pode quebrar? Olha aí, viu? Está faturando bem, faturamento é bom? É. Lucro é bom? É. Mas ela pode estar quebrada? Ou ela pode quebrar? Mas sabe por quê? Porque ela não tem fluxo de caixa. Porque quem paga a conta é fluxo de caixa. Interessante, André, que a gente vê essas empresas tão grandes, cara. De repente, assim, empresa fechou, quebrou, não sei o quê, faturamento, não sei da onde. É exatamente isso aí. Então, essa análise você precisa entender, porque faturamento é ego. O empresário ele quer faturar, né? Eu quero faturar, tem que faturar, estou faturando muito, eu faturo tanto, mas não tem resultado. Por quê? Porque ele não tem crédito. Quando ele está sem crédito, aí quanto mais ele fatura, pode ser o maior problema na vida dele, porque ele não tem crédito. Ninguém vende para ele. Ele não tem crédito, ninguém vende, ele não tem mais crédito no mercado financeiro, não tem crédito com o fornecedor, aí ele vende a mercadoria dele, se ele tiver onde trocar os boletos e antecipar o
os cartões dele, ok? Sabe quanto é uma antecipação de cartão hoje? Só para você antecipar, você ter uma ideia, 3%. Ou seja, você vende 100 mil, você paga 3 mil de antecipação, fora as taxas. Olha aí. Aí se você vai até, calma, se você vai antecipar, tem mais umas taxinhas. Ou seja, o seu dinheiro vai todo embora. Aí você tem uma margem de 10%, só 5% foi em despesas financeiras que já foram tomadas pelo mercado. É por isso que começam os apertos. Ok? É por isso que começam os apertos. Então, essa análise, quando nós chegamos nas empresas, que nós analisamos todo o fluxo, e está aqui, ó, o eu está aqui, está nisso aqui. E uma outra coisa, às vezes nós damos até previsão disso, ou vocês mudam esse comportamento, ou daqui a 90, a 180 dias, vocês passarão por sérios problemas financeiros. O Ok? empresário sabe ser empresário aqui? Sabe, até sabe, mas o empresário é muito teimoso. Ok? Ele está preocupado com o faturamento, não está preocupado com o resultado? Tem ego ele? Muito. Vai bastante ego. Bastante. E isso é que atrapalha. Ó, lembre-se, toda empresa nasceu para dar resultado. Nenhuma empresa. Eu quero, Rogério, você quando vai fazer um show, você vai fazer um show lá em. Você falou Belo Horizonte. Aí você vai dizer assim: eu vou fazer um show em Belo Horizonte. Eu vou para lá, vou gastar. Se não me pagarem, tá tudo bem. Você vai quebrar. Ah, tá tudo bem quebrar? É isso, empresário? Você quer quebrar? Se você quer quebrar, tá no caminho certo. E eu falo isso, hein? Ó, Rogério sabe quanto eu sou duro nesse aspecto. Ó, você está no caminho certinho para quebrar. Não, André, mas eu acho, eu penso, tá certo, mas você vai quebrar. Você vai quebrar. E às vezes eu não entro nem na consultoria, porque ele é tão teimoso, e quando ele quebrar, ele vai dizer que foi eu que ajudei ele. Então, isso é muito importante, Rogério. Vale a pena hoje ser empresário? Vale, vale. Vale a pena ser empresário? Vale a pena. Bom produto, uma boa gestão, vale a pena. Agora, tem que ter um bom produto e uma boa gestão. Se não tiver, não vale a pena não. É muito sofrimento. O que é capital de giro e qual a importância para uma empresa possuir o mesmo? Por isso que eu falei que era uma aula, lembra? Já falamos de ponto de equilíbrio, de margem de contribuição, margem líquida, faturamento. Olha que aula hoje. Capital de giro. Eu até já dei um spoiler aqui na pergunta anterior, né? É aquele capital de giro que você precisa para girar a empresa. Ok? Porque nem tudo que você vende você recebe na mesma hora. Se eu comprasse 50 mil de canetas e eu vendesse 100 mil de caneta dentro do mês, era excelente. Eu não precisava pegar dinheiro em lugar nenhum, nem do meu bolso. Mas, ó, capital de juro, capital de giro são recursos disponíveis, você tem que ter, para manter a operação no curto prazo. Fazer a empresa rodar sem crise financeira, que é o que acontece com as empresas. Crise financeira. Por que crise financeira? Porque não tem capital de giro. Por que não tem capital de giro? Lembra que eu falei do fluxo de caixa? Ela vende para 30, 60, 90, 120, 150. Eu tenho uma empresa que ela trabalha no segmento têxtil, que ela vende para 180 dias. Você já imaginou o giro que essa empresa precisa ter para poder rodar isso aí? Tá me entendendo? Então, esse capital de giro, ele é muito importante você analisar. André, eu posso abrir uma empresa só com as vendas, sem ter capital de giro próprio? Pode, se você tiver crédito. Porque eu vou pegar tudo que eu vendi, vou trocar no mercado financeiro, vou dividir o lucro com alguém, eu botei um sócio. Rogério é mercado financeiro, eu botei um sócio na empresa. Entendeu? Então, pode, mas é muito sofrimento. Rogério, é muito sofrimento. É muito. Aquilo que eu te falei, se eu vendi 100 mil e 90 mil não pertence à minha empresa, eu tenho que pagar 90 mil em 30 dias. 60 no máximo, 45 no máximo, eu tenho que pagar. Só que eu recebo em até 150. E aí, como é que faz? É muito sofrimento. E quando a mercadoria estanca, sai? Tem até uma pergunta que você me mostrou na pauta que você vai falar sobre giro de estoque. Pois é. Aí é hora que você sofre também. Por quê? Porque você compra uma caneta dessa por R$ 8, ok? Para vender por 10, 12. Ela ficou presa lá no seu estoque. Você tem que vender mais barato para girar dinheiro. Aí você vai vender a 7. A 7 para queimar. Aí você vendeu a 7, foi, ok. Botou o dinheiro pro fluxo de caixa, legal, vendeu à vista, botou. Só que perdeu R$ 1 em cada caneta. Aí você vendeu 10 mil canetas, perdeu quanto? 10 mil. E você acha que está vendendo essas canetas R$ 7, acha que está vendendo tudo
tá pegando lucro, na verdade você tá tendo prejuízo. Vou te dar uma dica: se você fizer o queima junto com o seu fornecedor, de repente você consegue aliviar um pouco com o seu fornecedor. Agora, se você for sozinho, você vai ter sérios problemas. Porque se for só um mês, dezembro, janeiro, né? Vendeu o ano todo, sobraram algumas coisas, legal. Legal. Não deveria ser tanto, mas legal. Mas se for todo mês, como é que faz? Quando você chega numa empresa dessa, a primeira coisa que você vai procurar ver é, é os números, as contas? Números, números. Número não tem outra. Tem resistência na empresa? Tem. Mentem, escondem, entendeu? Eu tenho que entender. Eu tenho que entender se o produto é bom, se o produto gira em quanto tempo, esse faturamento, como é que ele entra, como é que isso é vendido. E existe lá umas, sei lá, 50 perguntas que eu faço, que eu preciso ir fechando aquela bola ali dentro para poder botar para funcionar. O que dá mais problema é uma empresa com sócio ou empresa com família? As duas, Rogério. As duas dão problema. Porque muitas vezes, nós tivemos uma empresa com família, nós temos uma empresa com família que a reunião com a família, aí começa um a acusar o outro, porque você queria ser o sabichão, tá vendo aí? Aí começa, porque você era o mais velho, achava que sabia tudo, quebrou a empresa, tá com problema. Aí quando tem sócio, mas eu avisei, lembra que eu avisei? Em 1908, que o sócio fala isso, eu avisei há 10 anos atrás que a gente ia passar por esse problema, mas ele também não ajudou. Então, é generalizado. Então, capital de giro é coisa muito séria, tá certo? Não gosto nem desse termo coisa, tá? Capital de giro é um indicador muito sério, que a coisa fica muito solta, tá? O indicador é um indicador muito sério, por quê? Porque aqui é o fôlego, aquele tubo de oxigênio que você respira. O tubo de oxigênio. Se o oxigênio baixar, você pode morrer, não pode? É o capital de giro, Rogério. E Betel, o que é inadimplência? Ninguém tem isso, né? Tem nada, Rogério. Tem nada. Quantos shows você fez, Rogério, e deixou de receber? Isso é inadimplência. Isso é inadimplência. Olha o que é pior, presta atenção. Agora vamos aqui. Lembra que sobrava 10%, né? Isso. Você comprou, você vendeu, você entregou, você emitiu nota, você pagou o fornecedor e você não recebeu. Isso é inadimplência. Aí você tem que ir, ou você vai acionar juridicamente a empresa, ou que não lhe pagou, ou vai cobrar, ou a empresa quebrou também, não vai lhe pagar de jeito nenhum, porque é um percentual de clientes com pagamento em atraso. Pensa só, Rogério, pensa só, você comprou, você estocou, você pagou frete, você pagou comissão, você pagou imposto, você pagou fornecedor, vendeu para o cliente e não recebeu. Nós conhecemos um amigo, que o meu amigo que está atrás das câmeras também conhece, que ele uma vez mostrou não sei se você já viu isso, um bolão de cheques. Dessa altura, eu já vi, Isso, dessa eu também já altura, vi. de pessoas que ele fez tudo isso e a pessoa não pagou. Não pagou. Tem um cheque e não tem dinheiro. Mas aí, ó, dentro de uma empresa, uma coisa ela puxa a outra. Muitas vezes o departamento comercial só pensa em vender. Ele só pensa em vender. A empresa que paga a comissão no dia 5, o que vender nesse mês eu pago comissão no dia 5, ela comete até um erro grande. Porque o vendedor só quer vender. Ele vende. Mas se ela tiver um controle, tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Mas geralmente não tem o controle. E aí já pagou todas as despesas, inclusive a comissão do vendedor, que o vendedor só quer vender e não analisou. Ele ligou para a empresa está quebrada, Rogério. Aí a empresa tem 80 cheques sem fundo, 400 protestos. Aí o vendedor ligou e vendeu mais um produto. Por quê? Porque no dia 5 ele recebe comissão. Mas quando for no dia 25, que essa empresa que está cheia de protestos aí, de execuções, tinha que pagar, não pagou o boleto. Aí o que é que acontece? O que é que acontece? Prejuízo para a empresa. É por isso que muitas empresas fecham as portas. Quando nós falamos para vocês, é que às vezes vocês falam assim, porque vocês falam muito, é uma filosofia, não é uma realidade. É. É uma realidade, a gente vive o dia a dia nas empresas, né, Rogério? Eu me lembro que quando tinha a Expo Evangélica, tem a Expo Evangélica e a Expo Cristã em São Paulo. Então eu tomava a frente de vender todos os estantes, 9, 16, 9 metros, 16 metros, 18, 23. Tinha pessoas que chegavam, clientes, com colegas meus, e diziam assim, rapaz, aquele cara quer um estande.
tal, tudo, ele vai pagar, tal, tal. Eu analisava a vida, já sabia, conhecia, o cara não fecha, porque tu vai ter problema com ele tá quebrado, tu vai criar um problema, ele não vai te pagar. Acabou o evento, quando acabasse o evento, que você fosse botar o cheque ou fazer a cobrança, acabou. Acabou, não tem, o cara não recebe a comissão, o cara que do instante perdeu o prejuízo, você tem que pagar o instante. Isso é inadimplência, Rogério. Isso é exatamente a inadimplência. Inadimplência é tudo que você vende que você não recebe. Eu vou em algumas empresas, chego lá, tem assim, nos últimos 3 anos. Me traz a inadimplência aí. Tem 800 mil sem receber. Meu Deus, Eu já tive uma empresa que tinha 2 milhões de inadimplência. sério? 2 milhões E de não paga mais inadimplência. não? Não recebemos. Aí nós tivemos que negociar, pagar comissão a vendedores, a empresa de cobrança. Recebemos. Recebemos 90%, o restante virou prejuízo. Eu me lembro que tu uma vez falou pra gente alguma coisa que o cara tava devendo, tá, não, você tá devendo, o cara disse assim, não, mas é R$1. Ué, 57 É. centavos, não, mas você tá devendo. Não, dever não é montante, dever é o que está faltando você pagar. Gente, Entendeu? Então é exatamente isso. Inadimplência é aquilo que o cliente vendeu e não recebeu, Rogério. Pimentel, o que é ROI, R-O-I? Retorno sobre investimento. Pronto, você já respondeu aí. O ROI, ele é retorno sobre investimento. Quando você aplica, Rogério, um valor no banco, você foi lá e colocou 10 mil no CDB para 30 dias e o banco lhe pagou 1% de juros, ok? Ele remunerou o seu dinheiro. Quando for no dia 1º do outro mês, você recebeu lá R$ 10.100. Isso é o ROI, retorno sobre investimento. Você teve R$ 100, um percentual. É quanto a empresa ganha sobre cada investimento feito. Porque o que é que acontece? O empresário, nós já falamos aqui, né? Ele passa o ano todo vendendo, administrando problema, confusão, é muito imposto, são muitos juros, é fornecedor, problema generalizado. Mas quando ele chegou no final do ano, ele vendeu 100 mil por mês, ele vendeu 1.200.000 e a empresa dele deixou um retorno grande sobre o investimento que ele fez inicialmente. Isso é o ROI, é o retorno sobre investimento, que ele vai lá para o patrimônio líquido da empresa, ok? Quando o empresário ele não tira 100% no final do ano. E muita gente vai lá e tira, aquilo que eu disse. Sangra a empresa, vai viajar e quando volta a empresa está com problema. Entendeu? O retorno, ele tem que ser dividido entre o empresário e a empresa. André, mas tem 2 sócios e a empresa, 33% para cada um. A empresa sempre tem que ter o retorno dela. André, tem 4 sócios, 25% para cada um. sempre tem que ser assim. Sempre. Mas, geralmente, não fazem isso. Geralmente, metem a mão no caixa, pegam o dinheiro e acabou. Pegam o dinheiro e acabou. Vale a pena investir? O investimento vale. Se você tem dinheiro para investir, é melhor que ele ficar parado, né? Que se ficar parado, a inflação vai corroer seu dinheiro todinho. Dentro de uma empresa, a maior aplicação que uma empresa pode ter é em produtos. Então, eu digo, se eu tenho um produto que vende muito na empresa e eu tenho dinheiro ali aplicado, eu estou com dinheiro aplicado no governo aí, tá no banco, a 1,20 hoje. Só que se eu comprar à vista a mercadoria, eu tenho 5% de desconto. É melhor deixar o dinheiro aplicado ou eu comprar mercadoria à vista? Para mercadoria, Tá, mas se a mercadoria não vender? é um risco também. Tá vendo? Como tem que ser analisado tudo. Você fez o raciocínio certo, tá? Parabéns pelo seu raciocínio. Mas aquele produto eu vendo em quanto tempo? Porque 1% ou 1,20 eu recebo todo mês. É. Se eu vender essa mercadoria aqui em 5 meses, eu tendo um desconto de 5% à vista, é melhor eu aplicar o dinheiro. E se o produto for perecível, pior. Pronto, então deu para você entender, mas isso é o quê? Procura um especialista, que o especialista vai lá e te ensina a fazer isso. Para você ver, né? Ah, pois não, é melhor comprar à vista. Tá bom, mas a mercadoria demora 5 meses para poder vender toda a mercadoria. E ainda corre o risco de não vender, mas vamos botar que venda todo. Aí eu ganhei 5%. Mas se eu aplicar no banco, eu ganho 1,20 que vezes 5. Não estou nem fazendo juros sobre juros, juros compostos. Eu estou botando linear. 1,20 vezes 5 dá 6%. É melhor aplicar o dinheiro. Por isso que é bom você ter um especialista. E às vezes a pessoa, 1 hora do André é um pouco caro, mas vale a pena, porque você vai passar por essas situações. Aí às vezes as pessoas dizem assim: "Não, mas é muito caro", não vê o tempo que ele passa as horas estudando,
5, 6, 7 horas, curso que é 2, 3, 4 meses, passa a noite, às vezes ele liga para mim, 1 hora da manhã, cara, terminou a aula agora. Começou 7 horas, para ele poder chegar na tua empresa e te livrar de um problemão que tu vai ter a vida toda. Quando o Rogério falou que é caro, sabe o que é caro? Caro é fechar a empresa, É, certo? A hora nossa, nós temos um valor, que não dá para mensurar quando o resultado vem, exatamente. certo? Então, quando eu faço treinamentos que eu digo: "Meu Deus, que investimento maravilhoso que eu fiz". Então você faz um investimento na sua vida, entendeu? Então você tem que entender sobre esse investimento. E aí é o ROI. O ROI. Eu comprei um treinamento, como eu falei, comprei um treinamento agora de 180 horas. É o ROI. Vou ver qual é o ROI. Opa, daqui a 180 horas, deu tudo 100%, eu tive um retorno sobre o meu investimento, é o meu ROI, entendeu? Então, isso é muito importante, você entender. Então, faça investimento na sua vida e o maior investimento que você faz é em conhecimento, não é isso, Rogério? Isso. Pimentel, o que significa giro de estoque em uma empresa? Interessante isso. Giro de estoque, né, Rogério? Estoque gira? Gira. Eu comprei essa caneta. Eu comprei essa caneta aqui, certo? Ela não roda, né, da empresa. Eu comprei essa caneta hoje, dia 1º, quando foi dia 15 acabou, eu comprei novamente, é o giro do Entendi, estoque. entendi. Então, quando você entende o giro do estoque, é quantas vezes o estoque é renovado em determinado período. Então, o estoque é renovado em quanto tempo dessa caneta? Ah, eu renovo ela a cada 60 dias. Então eu sei que tudo que eu compro, ou que eu for comprar de caneta, ele vai rodar em 60 dias. Você já tem essa base. Base, Isso. você é obrigado. Você é obrigado para saber. Um exemplo, no seu show, a música que mais é tocada, você toca geralmente 10 músicas. É a música 1, a música 5 ou a música 8. Aí você diz, é a música 8, porque eu deixo ela por último. E, né? Que é para o público ficar esperando. A música que todo mundo canta, que todo mundo se emociona, não é isso? É um produto. A música para você é um produto, ok? O giro do estoque em uma empresa é exatamente isso. É quanto tempo esse produto fica lá na prateleira, lá no estoque dele. Aí, presta atenção. Se eu rodo, se eu rodo 10.000 canetas e eu rodo em 60 dias, para que eu comprar 30.000 canetas? Que eu vou precisar de ficar quanto? 6 meses. 2, 4, 6 meses para vender. Para que eu comprar? Eu compro apenas 10.000. Ou eu compro 5.000 em 30 dias, quando chegar ali no 25º eu compro mais 5. Isso eu trabalho fluxo de caixa, giro de estoque, tá vendo como é que é? Então, é isso que as empresas não sabem fazer. E simplesmente compram. Por quê? Porque o departamento de compra, o departamento de venda vende. O departamento de compra compra. Quando o departamento de compra vende, que o departamento de estoque de compra não tem, tem briga na empresa, não tem? Aí, o comprador que tem liberdade de compra, o que é que ele faz? Enche o estoque. É muito estoque. Só que o estoque parado é o quê? Prejuízo financeiro. Por isso que o empresário ele tem que ter esse feedback juntamente com quem faz as compras, o setor financeiro, e analisar e ter essa balança, né? Porque quando você tem, você diz: opa, peraí, meu dinheiro está parado. E o dinheiro parado é aquilo que a gente falou: o dinheiro está parado. Comprou o estoque para 4 meses. Para quê eu não sei, mas comprou. Acontece muito, tá? Eu estou falando que nós vivemos dentro das empresas. É. 4 meses. Eu, Quando é daqui a 90 dias, Rogério, tem que dar um queima. eu me lembro que o André, todo dia, ele faz com a secretária dele aquele negócio lá no papel que tu fala, todo dia, olha, me serve 500 Sabe o que é passagens. aquilo? Oh, meu Deus, a gente já falou sobre isso. Olha, aquilo nada mais, nada menos é conciliação bancária. Isso, pronto. Aí eu me lembro que uma vez ele estava lá e ele disse assim, o nome da secretária dele era Cristina. Cristina, e esse saco aqui? Não, seu André, a gente comprou 30 sacos. Pra quê? Que a gente só precisa de 10. Pra que 20? Tá, o estoque tá não. Tira isso aqui. Tá. Então, essa consciência. A consciência, por quê? Porque uma hora, tem aquela frase, uma hora a conta, Chega. pronto. Quando você compra certinho, no seu giro de estoque redondo, um boleto, ó. Agora, quando você compra muito, o boleto, aí você não tem fluxo de caixa. Olha como uma coisa, ó, se você comer muito açúcar, o que é que vai acontecer contigo? Diabetes. Diabetes. Se você comer muito sal, pressão alta. Isso. Ó, o que é que acontece? Uma coisa puxa a outra. É isso que vocês precisam analisar, que uma coisa puxa a outra. Quando a empresa não tem, eu digo, me dá contas a pagar aí. Ah, tem tanto contas a pagar. Mas por quê?
tem tanto contas a pagar. Milhão contas a receber. Aí, pouca coisa. Aí eu digo, me dá o estoque. Quando eu vejo de lá, tá o estoque alto. Aí eu digo, quem comprou? Foi o Rogério. Rogério, você comprou por quê? Ah, é por isso, por aquilo, pelo aquilo outro. Então, esse, ó, o que nós demos aqui hoje, 10 tópicos, uma aula sobre gestão empresarial e financeira. Uma aula, repassem esse programa para o máximo de pessoas que puderem, que têm negócio, porque vai salvar a empresa e salvar o país, não é isso, Rogério? Salva a empresa, salva o país. Eu tiro por mim. Eu vou no supermercado, compro 4 pãezinhos, que eu não compro nada aí, para só par. Dá para me comer à tarde, amanhã, à noite e amanhã. O fluxo, Fluxo, eu já sei o que é que eu preciso exatamente para que para não sobrar, para não sobrar. sobrar Isso é fluxo, porque às vezes a pessoa pensa que fluxo é só para a empresa, não para a pessoa física sua também, vida. entendeu? Então, quando você sabe trabalhar seu fluxo de caixa, seu fluxo diário, tudo funciona. Agora, o estoque está alto, ó. O estoque está alto. Ó, quando você compra, você estoca. Olha o que acontece, ó. Você compra, você estoca. Quando você estoca, você gera contas a pagar, ok? Quando você vende, você pega do estoque, você gera contas a receber. Aí eles ficam paralelos. Só que é o seguinte, o contas a pagar cresceu muito e o contas a receber está vendendo pouco. Vai dar problema. O caixa vai ter dificuldade. Então, é exatamente isso que nós estamos ensinando aqui a vocês. 1 hora de programa, o programa está chegando aqui ao final agora, mas a dica que nós demos hoje aqui, volto a falar, não foram dicas, foi uma aula. E posso dizer que esse foi um dos melhores programas que nós fizemos aqui. E não tem no Brasil programa igual ao Foco Sucesso, não é isso, Rogério? E você pode, como eu falei, salva essa aula, reúne seus amigos, empresários, tudo, bate um fio pro André, que você vai aprender muito. Interior, nesses cantos que às vezes não tem como você ir para o curso, é precário. E na cidade também, você quer o André? Entre em contato com a gente, que a gente vai lá, você dá o tema, da minha empresa tá assim, 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 assim. Como falou, caro não é o André, caro é fechar a empresa. Então, quando você realmente fecha uma empresa, aí você vai ver o tamanho do que é caro, o Deus me tamanho do livre. dinheiro. O problema é muito sério. Rogério, estamos chegando ao final do programa, mais uma vez aqui um programa de sucesso. E vamos para a próxima, não é isso? Próximo, esse ano, 2026, os temas estão bem E você pode alcaçados. sugerir um tema para a gente, tá? Isso também. Pode mandar lá. Agora, tem que seguir o André Pimentel. Eu só respondo quem segue o André Pimentel, tá? Seguiu o André Pimentel, estamos juntos. Como é que é? É junto e misturado que fala? É. Nós estamos juntos e Quer uma misturados. palestra, quer uma mentoria, entre em contato com a gente, que a gente vai com todo carinho e com certeza você vai sair bem diferente, hein? Tá bom. E assim encerramos mais um programa Foco Sucesso com o André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.